Olha, depois da abertura, esse louvor, a palavra da oferta, acho que nós podemos ir embora já. Irmãos fantásticos mesmo. Palavra de Deus maravilhosa. E eu creio que Deus separou você para estar aqui nessa noite. No reino de Deus não há acaso, não há coincidência. Você está aqui, Deus tem um propósito na sua estada nesse lugar. Se você tem juízo, vá embora agora. Porque até uns minutos atrás, quem estava sendo moído era eu, agora eu vou compartilhar com você. Nós vamos falar sobre algo nesta noite que você não costuma escutar. Isso não é pregado nas igrejas mais. Talvez seja essa uma das razões que o Evangelho esteja sendo propagado. Esteja sendo propagado de forma tão tímida. E, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Mas nós estamos aqui hoje para meditar sobre essas palavras, sobre o que nós vamos conversar. E o Evangelho, queridos, não começa em Mateus. Se você aprendeu que o Evangelho começa em Mateus, você aprendeu errado. O Evangelho, quem primeiro ouviu o Evangelho foi Abraão. Por favor, abre lá em Gálatas. Hoje nós vamos abrir muito, porque eu não vim falar de mim mesmo. Peço ao Senhor que não permita que eu fique falando coisas que vêm do meu intelecto. Mas eu quero falar para vocês o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho do Reino. Gálatas 3:8, por favor. Vou pedir a ajuda dos meus amigos aí. Gálatas 3:8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé. Quem é não-judeu aqui? Eita, coisa linda, hein? Prevendo que ele iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a quem? Coloca na Almeida Corrigida Fiel aí, por favor. Existem várias traduções, tá? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, os não-judeus, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, o Evangelho começa lá atrás, meus irmãos. Muito longe, muito antes. E nós vamos falar hoje sobre o Evangelho do Reino. E o título da pregação hoje é: Jesus está vindo. Se prepare. Vamos falar sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus está atrelada à pregação do Evangelho do Reino. Mateus 24:14 diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o... Aí você fala: mas pastor Rogério, você vem falar sobre o Evangelho do Reino, final dos tempos, o que tem a ver com rompendo limites? Meu querido, a volta de Jesus será o maior rompimento de limites da história. Você sabe o que é você ganhar um corpo novo que não tem mais essa limitação que nós temos? Você sabe o que é que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é viver para sempre com Ele, reinar com Ele? Vai ser o maior rompimento de limites que vai existir na história da humanidade.
E se isso não afeta você e o seu dia a dia, hoje você vai sair daqui pensando. Eu peço para o Senhor que você não saia aqui dizendo, hoje eu aprendi mais alguma coisa, mas que você saia dizendo, o que eu tenho que fazer? Como aconteceu com João Batista. Irmão, João Batista foi um precursor, nós vamos falar isso mais para frente. João Batista não pegou nada novo. João Batista pregou o Evangelho, pregou o Velho Testamento. O pai dele teve uma visitação no templo. Quem esteve lá no acampamento? Lembra que tinha a parte de fora, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos? Dentro do lugar santo tinha o quê? Vocês lembram o que tinham? Tinham coisas ali, 3 elementos. Qual que era? A menorá, o candelabro. Do lado direito tinha a mesa com os pães, certo, Bia? No fundo tinha o altar do incenso. E ali tinha a cortina, o véu, que separava do lugar santíssimo. Zacarias estava naquele dia, ele foi sorteado. Aquilo era o evento da vida dele. Aquilo ia acontecer provavelmente apenas uma vez. Os sacerdotes eram divididos em 24 turmas. E para ele entrar naquele lugar havia um sorteio. Tinha sacerdote que morria sem ser sorteado. Esse homem foi sorteado, ele está ali, ele está ofertando o incenso, que é as orações dos santos. O povo lá fora está orando, esperando ele sair para dizer alguma coisa. Quando ele está fazendo isso, ele olha, a Bíblia diz até o lugar, à direita ele vê um anjo em pé. E quando ele vê esse anjo, ele fala, acabou, já era, morri. Você pode ler lá, ele diz, ele teme, não tema. É o anjo Gabriel. Esse anjo Gabriel, para vocês terem uma ideia, ele aparece na Bíblia 3 vezes. Ele aparece para Daniel, ele aparece para Zacarias e depois ele aparece para Maria. Ele é um anjo que traz boas novas. Ele fala para Zacarias, Zacarias, as suas orações foram atendidas. A sua mulher vai ficar grávida, vai ter um bebê. E ele diz, esse seu filho vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Ele vai vir e vai preparar o caminho do Messias. Ele não acredita, aliás, olha só, a mesma pergunta com respostas diferentes. Quando o anjo aparece para Zacarias, ele pergunta, como é que vai ser isso? E ele fica mudo, porque ele duvidou. Quando ele aparece para Maria, ela faz a mesma pergunta, como é que vai ser isso? E ela não ficou muda, porque um duvidou, outro tinha dúvida. Duvidar é uma coisa, ter dúvida é outra. Você não tem problema você ter dúvida, o problema é você duvidar. É isso aí. Se tem uma palavra e Deus te fala, você fala, eu não sei como que vai acontecer. Senhor, me explica. Isso é ter dúvida. Agora, quando ele te dá uma palavra e você fala, como é que isso vai acontecer? Como quem diz, não vai acontecer. Isso é duvidar. Então, a mesma pergunta com resultados diferentes. Mas esse homem sai mudo. E aí ele pega e começa a ensinar esse filho dele. Ele diz para o filho, olha, você vai ser... Eles são velhos, a Bíblia diz que eles já são idosos. Tanto Zacarias como Isabel. E esse moço, que é filho de sacerdote, quando você, se fosse você, recebesse uma palavra dessa, para onde você ia, Karina? Você ia lá para o templo, não ia? Ele vai para onde? Para o deserto. Ele escolhe viver no deserto, num lugar de escassez, escolhe fugir da plataforma, começa a estudar a Bíblia, estuda. Você sabe que um sacerdote começava o sacerdócio com 30 anos. Essa é a razão porque o ministério de João Batista começa com 30 anos. 30 anos na pressão, 30 anos no deserto, 30 anos com uma palavra, 30 anos sendo forjado. De repente a Bíblia diz que veio a ele a palavra do... E ele começa a pregar o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus, no comecinho, irmãos, eu não sei para que eu escrevo as minhas pregações. Meu Jesus.
Mas vamos em frente. Não escrevi isso, por isso eu vou ter que procurar. Mas o Espírito fala, nós vamos. No livro de Mateus, no capítulo 3 de Mateus, versículo 1, diz lá: João Batista, espero terminar antes das 11h30. Aleluia. Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu quem? João Batista, pregando no deserto da Judéia. 2. E dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, Mateus 4, versículo 17. Desde então começou quem? Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos... Eles pregavam o mesmo evangelho. Ok? Aliás, fica a dica. Quem já leu sobre a história de Abraão? Quem já leu? Abraão foi grande? Foi grande? Moisés, um homem que conduziu o êxodo, foi grande? Josué foi grande? Foi ou não? Davi foi grande? Pois dos nascidos de mulher, João foi o maior. Então, se João foi o maior, ele deixou esses outros no chinelo. Então, se eu e você queremos saber algo sobre como é que a gente anda com Deus, nós temos que estudar a vida de João Batista. Fica a dica, fica em casa, para estudar em casa. João Batista está pregando um evangelho, ele começa a diminuir para que Jesus cresça. E no capítulo 24 de Mateus, capítulo 24, versículo 14, olha o que Jesus está dizendo. Vamos lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, e então virá o... Jesus está dizendo que este evangelho do reino, e ele está fazendo reverência a um evangelho. Este evangelho, qual é o evangelho? Ora, é o evangelho que está no capítulo 23, até chegar aí. Ele está dando instruções. Agora, quem conhece a Bíblia, sabe que o capítulo 23 e o capítulo 24, Jesus fala sobre o quê? Sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias. O evangelho, ele é pregado hoje como Jesus Cristo salva, não é isso? Quem crê que Jesus Cristo salva? Eu também creio, muito obrigado, ele me salvou, ele foi a expiação, é a Páscoa agora, a Páscoa, ele salvou. Mas o evangelho não é só isso. Na verdade, os discípulos de Jesus abandonaram ele porque eles não entenderam o evangelho. Só entenderam depois que Jesus Cristo ressuscitou. Pasmem, até João Batista não entendeu o evangelho. E Jesus, quando manda, ele está preso. E ele fala assim para os discípulos dele: por favor, vai lá, fala para Jesus se ele é mesmo o Messias ou se a gente tem que esperar outro. Por quê, irmãos? Porque ele estava onde? Preso. E o Messias vinha para quê? Para libertar os que estavam presos. Então ele falou: daqui a pouco Jesus vem. Ele me arranca daqui. Porque ele é o Messias, ele entendeu. João foi a pessoa naquela época que melhor entendeu o evangelho. Jesus diz para aqueles homens que foram falar com ele: olha, vai lá e diz para João que os cegos enxergam, os paralíticos andam, e os pobres estão ouvindo o evangelho. E ele fala assim: bem-aventurado aqueles que se escandalizarem pelo meu. Por quê? Quando João escuta isso, ele entende na prisão, e ele já havia entendido isso, porque ele fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas ele
enquanto ele pregou, ele teve o ministério dele, ele não teve essa revelação, e os próprios discípulos de Jesus não entenderam. Foi por isso que quando ele morreu, cada um foi cuidar da sua vida. E você precisa entender isso, e eu vou te explicar uma coisa. Quantos de vocês já leram no Evangelho falar sobre o Filho do Homem? Quantos? Por favor, levanta a mão. Você sabe o que quer dizer o Filho do Homem? É hoje que tu aprende. Este Evangelho será pegado, depois virá o fim. Palavras de Jesus. Qual Evangelho? A palavra, este Evangelho se remete a uma mensagem que foi dita anteriormente. Na primeira vinda, Jesus veio para ser nosso Salvador, a nossa expiação dos nossos pecados, nos dar acesso a Deus. João 3,16. Acredito que todo crente conhece essa passagem. Porque Deus amou o mundo, que deu, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Esse é um aspecto do Evangelho muito conhecido. Agora, você liga a televisão, você escuta alguém falar, Jesus Cristo está voltando? Ei, se prepara. Quando você prega para alguém na rua, você fala, se arrepende, porque Jesus está vindo. Você fala isso. Por que a gente deixa de fora o Evangelho do reino completo? Por quê? Porque a gente não está nem aí para a volta do noivo. Porque isso não faz nenhuma diferença. O evento que vai mudar a sua vida para sempre, a consumação da tua salvação, da minha salvação, que devia ser aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que ocupou a mente dos discípulos e dos apóstolos no primeiro século. Eles não pensavam em outra coisa, depois que eles entenderam isso. O povo de Israel, irmãos, estava esperando um Messias político, que libertaria Israel do jugo da servidão. Existe um texto, eu não vou ler porque para não demorar, que a gente já está com 9h24, eu quero fundamentar isso para a gente entrar no que interessa. Existe um texto que diz que Jesus, ele chega em Nazaré, ele se assenta, está lá, e dão um livro para ele ler um texto. O livro de Isaías. Jesus levanta, lê. O Espírito do Senhor está sobre mim. Imagina aqui, tem aqui uma lâmpada aqui e tal. Imagina, como naquele filme, Betinha. Eu imagino até, eu gosto de imaginar. Quem não gosta de imaginar? Eu gosto de imaginar quando eu leio a Bíblia. Imagina o foco todo em Jesus, ele lê aquilo. O Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu, tal. Ele termina, ele fecha o rolo. A Bíblia diz que todo mundo fica num silêncio. Jesus diz, hoje se cumpriu as Escrituras. Aí um começa a dizer para o outro, nossa, o que ele falou, hein? Uau! Aí algum fala assim para o outro, mas não é o filho da Maria? Pera. Não é o carpinteiro que a gente conhece, que fez lá o nosso sofá lá? E aí, irmãos, eles levantam e tentam, eles levam Jesus para jogar Jesus morro abaixo. Jogar ele num precipício. A Bíblia diz que do nada ele sai. Por quê? Porque ele não contou, ele não leu Isaías todo. Ele não deu, ia pregar o ano aceitável do Senhor Deus e a vingança. Porque para eles o Messias vinha politicamente, para tirar ele da servidão. E o grande mistério que Paulo diz é o quê? Ele veio como Messias para nos salvar, mas isso vai ser feito em 2 etapas. Nesse intervalo, ele coloca eu e você, os gentios, dentro do plano eterno dele. Ele breca e coloca eu e você. A Bíblia diz que ele endurece o coração dos judeus para que eu e você fôssemos enxertados na videira. E a partir daí, por quê? Porque o evangelho lá para Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, escuta uma coisa. Jesus, na Bíblia, nos evangelhos, ele foi
chamado de Cristo. Cristo é uma palavra grega para Messias. 49 vezes. Nos evangelhos, ele é chamado de Filho de Deus 25 vezes. Nos evangelhos, ele é chamado de Filho de Davi 14 vezes. Jesus, filho de Davi, né? O cego não grita, Jesus, filho de Davi, né? Agora, isso aí, esse total dá 88 vezes, ok? Jesus, ele mesmo, ele se identificando. Um parênteses aqui, muitos estudiosos, eles dizem que Jesus nunca falou que ele era o Messias. Ele nunca falou que ele era o Filho de Deus. Então, por que você fala que ele era o Filho de Deus? Entenda, quem lê os evangelhos chega a essa conclusão mesmo. Porque Jesus, ele se identificou como Cristo, como Messias, 11 vezes. E em quase todas elas, ele falou para os discípulos, não fale para ninguém. Você vai entender por quê. Espera um pouquinho. Está confuso, daqui a pouco chega a clareia. 11 vezes ele é chamado de Cristo. Filho de Deus, menos ainda. Ele 5 vezes. 5 vezes. Filho de Davi, 1 vez. Por quê? Porque filho de Deus, o faraó, ele era considerado um filho de Deus. O César, o imperador romano, eles eram considerados filhos de Deus. Eles se autodenominavam. Então, agora, Messias, na época de Jesus, o que mais tinha era falso Messias. Estava lotado. Naquela época, isso eu e você precisamos entender, por causa do livro de Daniel, eles sabiam que Jesus estava para vir, o Messias estava para vir. Isso é das semanas de Daniel, isso daria uma aula bíblica, vem na escola dominical que nós vamos ensinar. Faltam 7 anos, os últimos 7 anos que faltam, é os 7 anos que está lá em Apocalipse, ok? Das semanas de Daniel. Porém, eles achavam que ele viria. Eles estavam nessa expectativa. Jesus não quer ser chamado do Messias. Jesus não quer ser chamado do Filho de Deus. Como que ele se identifica? 78 vezes. Ele se diz como Filho do Homem. Você já cantou, você já leu, a gente canta. Mas a maioria não sabe que tal de Filho do Homem que ele se dizia. Pasmem, toda vez que ele se dizia filho do homem, os caras queriam matar ele. No Sinédrio, Bia, o sumo sacerdote vem e fala, escuta, fala aí, você é o Messias? Aí ele fala assim, ó, vocês vão ver o filho do homem vindo sobre a nuvem. O camarada cata a roupa dele assim, ó, rasga, e fala, ó, blasfêmia! Por quê? Porque essa expressão, esse título, filho do homem, todo judeu, naquela época, sabia que estava descrito no livro de Daniel, capítulo 7. Quem era esse filho do homem? Daniel 7:13. Agora você vai começar a entender. Esse filho do homem, que ele se dizia, ele se autodenominou, ele escolheu esse título. Eu sou o filho do homem. Eita, não está no Daniel 7 ainda. O pastor está quase voando. 7:13, irmãos, essa palavra, isso que eu estou compartilhando com você, tem mexido comigo há meses. A minha irmã, a Geralda e o irmão José, nós éramos da mesma igreja. Estou tão feliz deles estarem aqui com a gente. Igreja do Evangelho Quadrangular. Cristo salva, cura, batiza e voltará. É uma das o apóstolo Emerson também, ele tem esse fundamento aí, ele aprendeu isso, né? Nós não aprendemos isso? Voltará. Nossa, escutei tanto na minha vida, nunca entendi, nunca levei a sério, nunca estava clamando. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra. Daniel 7, você canta e não sabe. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do... E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra,
e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Esse é o Filho do Homem. Daniel viu, pode aplaudir, mas aplaude mesmo. É desse evangelho que a gente está falando. Daniel viu uma pessoa no céu, uma pessoa no trono. Essa pessoa, num versículo anterior, diz que foram colocados tronos. O ancião de dias sentou no... Quem é o ancião de dias? Deus. E no outro trono, quem se assenta? Um que parece com o filho do... Ele se assenta. Você sabe o que é isso, irmãos? Quando você viu lá o tabernáculo, um sacerdote entrava uma vez por ano. Ele podia entrar ali. Esse lugar, ele representava o céu. E agora tem um sacerdote que fez um sacrifício para sempre. E subiu. E agora ele está lá. Esse Daniel, que Daniel viu, ele não estava ainda. Quando que ele foi para lá? Depois que ele morreu e ressuscitou. E ele está lá, ele deu acesso pelo sangue dele, para que nós agora tivéssemos acesso a esse lugar. Hoje não precisa mais de outros sacrifícios. O sacrifício de Jesus foi suficiente e nos deu acesso a esse lugar. Quem fez isso? O Filho do Homem. Irmãos, tem um texto. Mateus 9, do 1 ao 8. Presta atenção. Você vai entender. Aleluia. Põe lá, Mateus 9, 1, 8. E entrando no barco, passou para o outro lado, chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os... Uau, quem que faz isso? Quem perdoa o pecado? Quem perdoa o pecado? Deus. 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele... Uau. 4. Está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Que pensais mal em vossos corações? 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados-te são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Aí vem, 6. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse para o paralítico: levanta e anda. E o cara, Êêê! E aí eles olharam e falaram: uau, esse camarada é Deus. Por que eles ficavam ofendidos, irmãos? Entenda isso. Toda vez que ele dizia que ele era o Filho do Homem, ele estava dizendo: eu sou mais do que o Messias. Eu sou Deus em forma humana. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele está querendo dizer o quê? Eu vim para esse mundo, eu sou Deus. O Yahvé que você adora sou eu. O judeu, você fala aleluia, mas o judeu queria era matar ele, porque o judeu não entendia. E os discípulos ficavam longe? De maneira nenhuma. Vamos ver um outro texto? Mateus 16, 13 a 20. Você conhece esse texto, você vai ver por que eles não entendiam. Meu Deus, me dá graça. É no 13? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do... Note, a pergunta traz a resposta. Presta atenção. Quem dizem os homens ser o Filho do... Qual é a resposta? O Filho do Homem. Ele deu a resposta na pergunta. Ele está perguntando para os discípulos: o que o povão diz que eu sou? Põe lá o próximo. E eles disseram: uns, João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. 15. Disse-lhe ele: e vós?
discípulos: quem dizeis que eu sou? 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho. Ele falou que ele era o Filho de Deus. O Cristo, o que é Cristo? Messias. Tu és o Messias. O que Jesus fala para ele? 17. E Jesus disse: bem-aventurado, hein, Simão? Porque tu não foi a carne nem sangue te revelou, foi os céus. 18. E também eu te digo que tu és a pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém... O que ele fez, pastor? Ele fala: então, os discípulos, não diga para ninguém que eu sou o Cristo. Caramba! O Pedro tem uma revelação, Marta, de que ele é o Cristo. Ele fala: oh, foi Deus que te revelou. Mas não fala. Por quê? Porque ele quer ser conhecido como filho do... Porque o Messias, ele vai vir na segunda vinda. Um Messias salvador, sofredor, ele já veio. Mas um Messias que eles esperavam que vai libertar Israel, segunda vinda. O que aconteceu no 21? Presta atenção. 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele começa a dizer para eles: olha, não fala para ninguém que eu sou Cristo, e eu vou sofrer, eu vou morrer e vou ressuscitar. O que o Pedrão faz? Põe o 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: não, volta um. E Pedro, tomando-o de parte, catou Jesus, pegou ele, levou para o canto, tirou ele, está no meio dos... trouxe ele para o cantinho. Vem cá, Jesus. Vem cá. Começou a repreendê-lo. Repreender Jesus. Pedro começou a repreender. Pensa na cena. Jesus sendo repreendido por Pedro. O que ele fala? Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te aconselharei a isso. Você é um Messias. Você vai sentar no trono. Que conversa é essa de sofrer, morrer, ressuscitar? Olha a resposta que ele toma de Jesus. Meu Deus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim. Então, o que aconteceu com Pedro? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Eles não entenderam que a obra de Jesus era feita por etapas. Que a restauração, esse é o grande, Paulo diz, esse é o grande mistério que nos foi revelado. Que Jesus vinha para morrer e ressuscitar. Quando ele ressuscita, ele está andando no caminho de Emaús, o que acontece, irmãos? Ele encontra com 2 discípulos. E ele fala assim para eles: Betinho, o que aconteceu? Rapaz, mas toma uma bronca. Jesus toma uma bronca. Você é estrangeiro, você caiu de paraquedas, você sentou na janelinha, você não sabe o que aconteceu. E a Bíblia diz que ele começa de Gênesis, vai até Malaquias, ele começa a dizer o que tem que acontecer com ele. Faz que vai embora, não, vem com a gente. Quando ele parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. Nenhum deles entenderam, nenhum dos discípulos entenderam corretamente por que ele se dizia o Filho do Homem. O capítulo 7 de Daniel, irmãos, começa com a visão de Daniel. Ele tem uma visão de 4 bestas. A última besta que ele tem a visão, e é detalhado, e não dá tempo da gente conversar, mas fala sobre o anticristo. Essa última vai se manifestar ainda. Ele vê toda essa besta, todos esses governos, porque, acredite você ou não, as bestas governam o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo...
Quando Jesus foi tentado, o diabo quis dar a ele o quê? O governo do mundo. Jesus não disse, não precisa dar para mim que é meu. Não, ele disse, o meu reino não é desse mundo. O reino dele está lá em Daniel 7. É um reino de toda tribo, língua, povos e nações. É um outro reino. Quando Jesus morre, coloca aí, Atos 1, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos entrar onde a gente quer daqui a pouquinho. A gente precisa fazer uma construção. Evidentemente que você tem que ler em casa, aprofundar o que eu estou dizendo. Não estou dizendo nenhuma novidade, viu? Não é uma revelação do outro planeta, não. É o que está na Bíblia. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de quantos dias? E falando das coisas concernentes ao reino de... Ou seja, 40 dias, Betinha, que ele passou ensinando para eles o que eles não tinham entendido. O reino é isso, o reino é assim, o reino é assim. A Bíblia, ela não fala, ela não conta, ela só diz que ele passou 40 dias ensinando sobre o reino. Por quê? Porque os cabras não tinham entendido, mas agora eles iam entender. E Jesus sabia que eles iam entender, por isso que Jesus não se preocupava com isso. Ele sabia que ia ser um processo. Quando ele fala para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Só que o que é legal é que Jesus, ele não livra Pedro da peneira. Ele fala, mas eu orei por ti, para que você não caia. Às vezes Deus permite que a gente continue. Ele intercede para que eu e você não caiamos, para que a gente passe de nível, acesse um outro lugar em Deus. Então, ele fala isso. Após esse período de ensinamento acerca do reino, os discípulos fazem uma pergunta. Põe o versículo 6, por favor. Veja, o primeiro capítulo de Atos. Aqui está começando a igreja. Aqui está ensinando, está explicando como que vai ser pregado o evangelho do reino. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? O que eles estão perguntando, pastor Agi? Agora não entendemos. Então, agora que o Senhor vai voltar para governar com justiça? Nós estamos querendo isso. Nós já entendemos que o Senhor vai ter que voltar. E ele responde. Jesus responde. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que os pais estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, ele não repreende eles por causa da pergunta. Ele só está dizendo, o tempo não compete a vocês saber. Mas ele disse, ide, mas vocês vão receber o quê? O Espírito Santo. Vocês vão para toda, na Judéia, Samaria e até os confins. Lembra que ele ensinou em Mateus 24? Eles não entenderam. Ele falou, olha, vai acontecer todas essas coisas, depois disso vai vir o fim. Eles não entenderam, mas agora eles começam a entender. E aí eles vão e ficam aonde? Lá esperando o batismo do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, desce o fogo do céu. E o que acontece ali? Pedro, quando ele levanta, ele faz o primeiro discurso dele. O que ele prega? O evangelho do reino. A primeira coisa que ele fala, isso aqui, eles não estão bêbados não. Isso aqui é o que disse o profeta Joel. Nos últimos dias. Quando começou os últimos dias? Nós estamos nos últimos dias? Sim. Quando começou? No Pentecoste. Pedro falou há 2000 anos atrás. Isso é o que disse lá o Joel. Nos últimos dias, isso aqui está acontecendo. E ele fala, vai vir fogo. Vamos lá, eu preciso ler na Bíblia. Falando no Atos 2, né? Atos 2. Atos 2. Pode pôr no 1 aí.
Mais para frente. Deixa eu olhar aqui, eu te falo mais rapidamente, porque eu não anotei nada disso. Sangue. Atos 2, 17, né? Mas isso, 16, mas isso foi o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Agora, lhe digo, a profecia de Joel diz que é sobre toda a... Então está começando nos últimos dias. Agora, aquilo ali não estava cumprido como Joel falou, porque está... O Pentecostes, o Espírito está descendo sobre quem? Sobre um grupo de pessoas que estão aonde? Em Jerusalém. É o começo, mas isso vai espalhar. E ele começa a dizer, olha, 19, farei aparecer prodígio em cima nos céus e sinais embaixo da terra. Isso tudo está em Joel. Ele começa a dizer do grande e terrível dia do... Grande para aqueles que estiverem preparados e esperando, terrível para aqueles que forem alvo da justiça de Deus. Espero que isso não te ofenda, mas a segunda vinda de Jesus será grande e terrível. Será grande para aqueles que esperam nele, porque ali será concretizada a nossa salvação. Mas para aquele que não está preparado será terrível. Porque é a justiça de Deus. Não pregue o amor de Deus sem a justiça de Deus. Porque o amor de Deus, ele precisa da justiça. Naquele dia ele vai demonstrar amor por mim e por você. Ele demonstrou amor. Ele morreu na cruz. Ele foi sacrifício por nós. Nós o recebemos. Então nós seremos salvos. E a mesma forma do amor que se manifesta na salvação, se manifesta na justiça. Senão ele não é Deus. Ele não pode ficar sem a justiça, senão ele não é Deus. Acontece que lá na cruz do Calvário, Jesus recebeu toda a justiça de Deus sobre ele. E é isso que eu e você temos que pregar, irmãos. Ei, Jesus veio para morrer no teu lugar, ele te salvou. Se arrepende, ele está vindo. Ah, mas aí o cara vai ficar com medo. O livro de Apocalipse, tem gente que não lê o livro de Apocalipse que tem medo. O livro de Apocalipse é uma revelação da glória de Jesus. Ali está mostrando o quê? Que o Filho de Deus, que está expresso em Daniel 7, vai vir com seu poder e glória como nunca antes. Como que isso pode atemorizar o seu coração, crente? Você tem que ter medo de ficar fora disso. Você tem que ter medo de ficar fora da salvação. É isso que tem que ter medo. Não tenha medo da besta, do anticristo, do sinal. Ah, é coisa embaixo da pele, é coisa na cabeça. Irmão, ninguém vai te catar a força para te colocar a marca da besta. A marca da besta vai ser colocada na pessoa que vai querer. Não vai ser pega. Ah, ela vai querer, ela vai dizer, me dá isso aí. E alguns vão dizer, eu não quero isso aí. Ai, mas e aí? Nós não vamos comprar. Meu amigo, não sei. Quem sabe chove maná do céu. Ué, não sei. Isso não está na Bíblia. É segundo Rogério. Mas olha, porque a volta de Jesus, irmãos, ela é conhecida. Os judeus, eles falam que é o segundo êxodo. Vocês sabiam? É o segundo êxodo. João Batista veio preparar o caminho. Um homem foi chamado para preparar o caminho. Hoje é um dia de um João Batista coletivo. É a igreja que prepara o caminho até que ele venha. E quando ele vier, os vales serão levantados, os montes serão abatidos. É o que está escrito em Isaías 60, meu irmão. No grande e terrível dia do Senhor. Agora, Deus, Jesus, ele ensina tudo isso, irmãos. Ele fala tudo isso para aqueles homens. E eles começam a entender, AP. E aí acontece algo que muda a cabeça dele e que a maioria não entende. Jesus fala isso para eles, faz uma coisa. Ele sobe aos céus. Ele ascende aos céus.
Vamos ver onde está isso aí. Atos 1, 9. Presta atenção. Lembra que eu falei lá? O Filho do Homem está no céu? Eles não entendiam, Rose. Agora Jesus explicou. Eles estão assim. E Jesus acabou 40 dias falando do reino, pastor. Aí, e quando dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas. E uma nuvem, lembra ver? Vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre a nuvem. E se ocultou dos seus olhos. E olha o que o anjo fala. 10, presta atenção. 1:10. E estando com os olhos no céu, estava assim. O Filho do Homem. Ele está indo, está lá, está indo lá. Ele está indo ocupar o trono. Ele está indo para sentar do lado de Deus, como diz Daniel 7. E aí os anjos falam assim, olha. Puseram-se 2 homens vestidos de branco. Eles estavam olhando enquanto ele subia. 11. Os quais lhes disseram, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Esse aí era o Filho do Homem. Vocês estão vendo ele subir? Ele vai voltar. Isso mudou a cabeça dos discípulos. E eles revolucionaram o mundo, porque eles tinham essa esperança. Paulo dizia, Cristo em vós, esperança do quê? Que glória que ele falava? Essa! Ele diz, se vocês esperam em Cristo só nessa vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. Qual é a esperança? Essa! Não quero que vocês sejam ignorantes, mas olha, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos receberão um novo corpo, serão transformados. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Querido, o noivo, o reino não está. O reino está dentro. O reino está dentro de mim e de você. E hoje eu e você vivemos segundo as regras do reino. Mas o mundo é governado pelas bestas. E eu e você, como no livro de Daniel, nós somos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós andamos pelas regras do reino. Nós não comemos os manjares. E aí o que acontece com as bestas que governam? Elas querem jogar você na cova do leão. Elas querem jogar você aonde? Na fornalha ardente. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, que é esse bom ânimo que ele está dizendo, que ele venceu o mundo. Eu vou voltar para te buscar. Aí, irmãos, acontece isso, é instituído os diáconos, um homem chamado Estevão. Esse homem é levado no mesmo lugar que Jesus foi julgado. No mesmo lugar. E aí, esse pastor, primeiro mártir da igreja, ele começa a contar a história de Israel, pastor Chicão. O homem dá uma aula de Israel, as pessoas vão ficando nervosas, o rosto dele vai brilhando, fica pensando, vocês todos aí, eu aqui dando um testemunho, meu rosto começa a brilhar do nada, uma coisa extraordinária. E eles vão ficando nervosos. Em vez deles achar Deus e glorificar Deus, eles vão ficando nervosos. Aí o Estevão fala assim, olha, eis que vejo os céus abertos. E Daniel 7:13, 14. E Jesus, assentado à direita, em pé, à direita de Deus. A Bíblia diz que eles colocam a mão nos ouvidos. Não, começa a gritar. Não. O que eles fazem? Como você está dizendo de Jesus que nós matamos aquele cara lá? Ele é o que está lá escrito em Daniel 7? Pedrada nele. Quem que está lá e recebe as vestes do Estevão? Saulo, não esqueça isso. Saulo recebe as vestes. E ele vai pedir carta. Quem são esses caras que dizem essa blasfêmia? Que o Jesus que eles criam é o Filho do Homem?
Isso não está escrito, mas você observa que ele fala que ele continua com muita raiva. Ele viu aquilo, ele estava ali, porque jogaram no pé dele. Ele pede autorização e começa a fazer o quê? Perseguir. E um dia ele está indo para Damasco, e ele cai, e ele escuta uma voz da onde? Da onde? Do céu. Do céu. Ele pega e fala: Saulo, Saulo, por quê? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Lutar contra Deus. Ele olha e fala: quem és, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou o Filho do homem. E estou te respondendo do céu. Interessante que Jesus não fala mais uma palavra. Paulo, como a gente deveria fazer, diz assim: o que eu devo fazer? Jesus não fala nenhuma parte dos evangelhos, não fala nada. Por quê? Quem pregou para Paulo foi Estevão, meu amigo. Ele viu tudo aquilo e falou: é falso. E agora ele está entendendo: não é falso. Porque aquele que eu perseguia, que é Jesus, ele está falando comigo da onde? Se ele está falando do céu, é porque ele está lá. E aí ele vai por 15 anos, o ministério de Jesus e Paulo, desde esse dia que ele teve encontro com Deus, até quando foi enviado, 15 anos, aprendendo a palavra, tendo revelação de quem era o Filho do homem. Que ele viria outra vez. E todas as cartas dele é para encorajar o povo. Não desanime, tenha coragem, porque Jesus vai voltar. E Jesus, ele deixou eu e você aqui como a noiva. Você e eu, nós somos a noiva. Jesus, ele é o noivo. Ele vem para fazer o casamento, buscar a sua noiva. E a Bíblia diz que a noiva que ele vai vir buscar vai estar adornada, vestida de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Ele vem buscar a mim e a você. Agora eu quero te perguntar: isso impacta a tua vida? A ponto de você viver para isso? Para se preparar para o noivo que está vindo? Você pensa nisso? Isso é um motivo de você estar. Porque quando isso acontecer, irmãos, quando você começar a viver, ou não por outra coisa, veja, eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, parar de estudar, não é isso. Não é isso, não. Você vai trabalhar, você vai estudar para a glória de Deus. Agora, aquilo que é a maior motivação do seu coração tem que ser o quê? Viver. Olha só o que diz Tito. Tito escreveu em Tito 2:11. Olha o que Tito diz. Que lindo. É isso mesmo. Nossa, eu não tinha visto. Muito lindo. As trombetas vão tocar. Você espera por esse dia, irmão? Você está mais preocupado no carro novo? Louco. Essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado fica para quem? Põe aí, Tito. Eu sei que não é uma palavra muito boa de se ouvir, mas é a palavra que a gente precisa ouvir. Não fique chocado. Tito 2, desculpa, não falei, né? 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, santamente. 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Aguardando o quê? O dia da sua vinda. O Espírito e a noiva dizem... Você pode dizer, noiva? Vem! Agora veja, nós somos a noiva, mas nós também somos o amigo do noivo. O
que é o amigo do noivo? Vou te explicar. Lá no tempo de Jesus, o casamento era diferente de hoje. Tanto que José e Maria, eles não estavam morando juntos, mas eles já eram casados. Porque pela regra deles, pelo costume deles, um homem ia lá, pedia a mulher em noivado, e ele ia, preparava uma casa, buscava ela e morava com ela. Por isso que Jesus falou, não vou deixareis órfão, vou preparar-vos um lugar. Na cultura deles isso tinha todo sentido. E quando ele fazia isso, pastor Emerson, que ele ia preparar a casa para vir buscar a noiva, e Jesus vem buscar a noiva. O que ele fazia? Ele deixava o amigo dele, o amigo do noivo, cuidando da noiva. Só que o amigo do noivo, ele ia começar a cuidar dos detalhes, qual o risco? A noiva se apaixonar pelo amigo do noivo. Mas o amigo do noivo, não. A noiva não é minha. A noiva é dele. Você está disposto a trabalhar pela noiva, meu irmão? A noiva, vocês, irmão, eu não vim aqui bater em vocês, não. Vocês são a noiva de Cristo. Quem sou eu para bater em você? Eu vim aqui orientar você. Eu vim aqui mostrar para você o caminho que você deve andar. Eu estou como amigo do noivo. A palavra diz assim, olha o que acontecia, irmãos. Quando o noivo vinha buscar, Tiago, ele levava a noiva e o amigo ia junto. O amigo ficava lá fora. E quando o casamento era consumado, o noivo ficava feliz e dava um grito de alegria. E aí, João diz assim, eu sou amigo do noivo. Eu me alegro com a voz do noivo. A alegria dele é a minha alegria. Convém que ele cresça e que eu diminua. Noiva de Cristo, você vai receber. Você vai... irmãos, eu creio que muitos de nós aqui, olha, eu me converti há 40 anos. Eu li essas coisas, para mim era um negócio que estava longe, sabe? Eu falava, não, tem muita coisa para acontecer, muitos detalhes. Olha, irmão, se a gente não vê, se a minha geração não vê, os nossos filhos verão. Eu creio nisso. A Bíblia diz que ninguém sabe. E se você ficar fazendo contas para descobrir qual é a hora, você vai perder seu tempo. Ele fala, mas vocês conseguem discernir as estações, não conseguem? Então é isso, você não precisa saber o dia e a hora, mas veja as estações. Gente, hoje um camarada teve a coragem de matar 4 crianças com um machado. Você imagina? 4 crianças. Você fica indignado, irmão? Não dá uma vontade de... Cara, vai. Ah, não, eu sou crente. Eu sou crente mesmo, o Senhor tem misericórdia dele. Mas a vontade que dá, cara, quando você imagina, eu tenho uma filha vai fazer 20 anos. Cara, não dá para imaginar. Não dá para imaginar a dor desses pais, meu Deus. Não dá para imaginar. Se eu e você, homens, ficamos indignados, imagina Deus. É o tempo da misericórdia. É o tempo da misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. Eu não sou melhor do que esse moço. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da vida dele. Mas vai vir um dia em que Jesus vai vir governar com justiça, irmãos. Porque Deus não tolera isso. Entenda uma coisa. Muita gente diz, onde estava Deus nesse lugar? Deus estava lá. Deus estava vendo. Eles estão com Deus, essas crianças. Elas estão com Deus porque elas não têm pecados, elas eram pequenininhas. Elas estão com o Pai. Agora, você acha que Deus ficou quieto? A gente não sabe. Quem sou eu diante de Deus? Você não sabe, eu não sei. Com certeza, Deus fez alguma coisa para que isso não acontecesse. Mas quem governa esse mundo são as bestas. Mas elas vão cair porque Jesus está vindo. Ele vem. Ele vem com toda a glória e autoridade. E Ele vai fazer justiça. Essa justiça, essa sede de justiça que você tem, Ele vai fazer. Não se escandalize. A Bíblia diz em Apocalipse que a roupa dele vai ficar suja de sangue. Não é o sangue que ele verteu na cruz do Calvário, é o sangue daqueles que praticam a iniquidade. Sobre um trono
de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Você está cantando aí a volta de Jesus e não sabe. Que ruja o leão e que ele veio como um cordeiro, ele volta como um leão diante da majestade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama, odeia a iniquidade. Ele odeia a iniquidade. Ele odeia a iniquidade. Queridos, 1 Coríntios 1:7. O noivo vem. Ei, o noivo está vindo. Se prepara. Se arrepende. Se arrependa. Posso dizer para você e para mim, como dizia João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando você ora o Pai Nosso, você diz: Pai Nosso. Então você reconhece que Ele é Deus e está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós. O que você está pedindo? A volta de Deus. Quando você senta na Santa Ceia, Ele diz assim, porque quando comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte de Jesus até que Ele venha. Ninguém lembra disso. A Santa Ceia era uma celebração da morte e lembrando da vinda de Jesus. Queridos, olha, e eu termino aqui que já passou da hora. O judeu hoje, na tradição judaica, eu não estou ensinando tradição judaica, pastor, eu não vivo na tradição judaica, mas a tradição judaica ajuda a gente a entender. Até hoje, os judeus, nessa semana do Pessá, eles fazem uma coisa. Eles leem o Salmo 113, 114, 115, 116, 117, 118, chama-se Halel egípcio. Eles leem o 113 e o 114 primeiro, que fala da vinda do Messias. Eles param, eles comem o cabrito, eles comem o pão asmo, as ervas amargas. Aí eles vão, pastor, abrem a porta para ver se Elias está lá fora. Por quê? Porque eles acreditam que Malaquias 5:6 ou 4:6 diz assim, que antes da vinda, ele mandaria quem? O Elias. Ele converteria o coração. E aí eles leem os outros salmos, que é o salmo que fala de Jesus voltando para libertar o povo. A Páscoa para eles é a libertação do Êxodo. E eles esperam que o Messias os liberte. Que ele faça o segundo Êxodo. Que ele liberte o povo de Israel da mão dos seus opressores. Hoje o povo de Israel está cercado de inimigos. Eles não entram lá porque Israel hoje é uma potência militar. Tecnologia não tem igual. Cercado, existem estados que cercam Israel, cuja motivação é destruir o Estado de Israel. Vai chegar uma hora em que os apoios de Israel vão desaparecer. Eles vão ficar apertados de tudo que é lado. Aí eles vão olhar para o céu e vão dizer, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch rabá abishem Adonai. Bendito. Jesus disse, olha, vocês só vão ver de novo quando vocês disserem, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí ele vai vir, eles vão reconhecer o Messias, irmãos. O Messias esperado e adorado por nós. E eu e você temos essa missão hoje de pregar o Evangelho, tanto para os gentios como para eles. Só que se você não souber pregar o Evangelho, ele não vai escutar. Se você disser que Jesus era um Messias, ele vai rir de você. Por quê? Porque ele acha e ele sabe que é um Messias político. Você tem que dizer para eles que está escrito em Daniel 7. Você tem que dizer para ele que ele era Isaías 53. Esses textos são para ontem.
Entenda isso, essa mensagem do Evangelho do Reino vai fazer você romper limites. Não só na era vindoura, mas agora. Porque isso vai fazer você andar com Deus, você buscar a Deus, você querer intimidade com o noivo. Porque como você vai viver a vida eterna com um noivo que você não tem intimidade? Você vai esperar para ter intimidade na era vindoura? Não! Se você espera hoje, você faz bem, mas os que esperam só agora são os mais miseráveis deste mundo. Jesus Cristo veio. Ele vem. Prepare-se. Arrependa-se. Se prepare, porque a tua redenção está próxima. Ensina isso para os teus filhos. Inculca na cabeça dele. Essa é a mensagem desses dias. Jesus veio para te salvar. Se arrepende, ele está voltando. Fica em pé, querido. Mais uma vez eu digo para você, ele vem. Ele veio como um cordeiro. Ele veio como um cordeiro. Ele veio como redentor. Ele virá para governar. O cordeiro reinará. Declare: ele veio como um cordeiro. Ele veio como um redentor. Ele virá para governar. O cordeiro reinará. Ele veio. Ele vem. Se alguém aqui nessa noite, feche seus olhos um pouquinho. Você ainda não. Eu não vou dizer que você aceitou Jesus, porque a gente não aceita Jesus, é Ele que nos aceita. Se você ainda não reconheceu e não recebeu Jesus como teu suficiente Salvador, e você quer que nós oremos por você, porque Ele veio, se arrependa, Ele está voltando. Erga suas mãos aí, erga sua mão, onde você estiver. Erga sua mão para receber a oração. Os pastores que estão aqui, eu vejo mãos levantadas. Vá até essa pessoa, ore por ele. Você que está aqui, feche seus olhos, vamos começar a orar. Meu Deus Todo-Poderoso, nós como igreja, nós queremos, Senhor, pregar o Teu Evangelho do Reino. Nós te agradecemos por essas pessoas que ergueram as suas mãos, recebendo ao Senhor como Salvador pessoal. Ah, Pai, essa decisão é a mais importante da vida delas. E agora o Senhor há de cuidar de cada uma delas, Pai, e elas vão desenvolver essa salvação para estarem preparadas para o grande dia do Senhor, quando o Senhor vier nas nuvens buscar a Tua igreja imaculada, preparada, pura, santa, em nome de Jesus. Se você sentiu o seu coração queimando por essa palavra, por essa verdade, não tem nenhuma novidade aqui. Esse é o Evangelho do Reino, completo. Ele salva, Ele cura, Ele vai batizar com o Espírito Santo e Ele vai voltar. Ele volta, Ele vem. Essa é a nossa esperança. Esse é o meu tesouro, esse é o meu galardão. É ter descoberto o reino de Deus. E para isso a Bíblia diz, Jesus contou essa parábola. Ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou num campo um tesouro. E ele esconde o tesouro, vai para casa, vende tudo que tem e compra aquele terreno para ele. É a coisa mais preciosa.